Sábado tem reunião, né? Isso. E depois a gente podia sair pra comer, o que você acha? Nossa, não sei se dá. Sábado eu tô trabalhando, acho que não rola. Ah, que Sorry. pena. Shame on you. Inclusive, essa é a estrutura que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pode deixar essa introdução aí já. Eu sou o Teacher Léo, está no Cult TV e é isso aí, vamos começar. Bom, depois de um vídeo falando sobre will, outro vídeo falando sobre going to, nada melhor que um vídeo falando sobre o present continuous, né? Que nesse caso de present não tem nada. No vídeo de hoje falaremos sobre o present continuous sendo usado para se referir ao futuro. Só pra gente relembrar a estrutura, o present continuous seria aquela estrutura que recebe o ing e pode ser usada para falar de algo que está acontecendo no momento. Está, verbo to be, acontecendo, ing. Isso que caracteriza a estrutura, verbo to be e ing. E para falar do futuro é a mesma coisa. Então agora para a gente analisar melhor, olhem esses dois exemplos na tela. I am working right now. Nesse caso, como mencionamos, eu tenho a estrutura de present continuous me mostrando o que está acontecendo agora. Eu estou trabalhando agora. A frase está se referindo ao presente, a uma ação que não acabou ainda. Eu não terminei de trabalhar e para enfatizar tudo isso, eu usei o right now. I am having a haircut next Saturday. Nessa segunda frase, nós temos a mesma estrutura, present continuous, be mais o ing. Só que agora eu estou falando do próximo sábado. Hoje ainda não é o próximo sábado, então eu estou obviamente falando sobre o futuro. Ok, agora você deve estar se perguntando, mas se é futuro, por que eu não uso will, por que eu não uso going to? Por que eu tenho tanta estrutura diferente em inglês para falar de future? Calma. Dessa vez a gente está falando do present continuous, que é usado para falar de um futuro mais certo, algo que já está mais planejado. A estrutura é usada para falar de um plano que te daria uma dor de cabeça caso você quisesse cancelá-lo. Por exemplo, deixaria talvez um amigo chateado porque você teria que dar um bolo nele, ou talvez você teria que cancelar uma passagem de avião. É um processo burocrático, é uma coisa chata. Então, nesses casos, você geralmente usaria o present continuous para falar desses compromissos que já estão organizados, tudo que já está encaminhado. A gente acaba não prestando muita atenção, mas a gente também usa essa estrutura em português. É igual no exemplo que eu usei no começo do vídeo. Eu falei, ixi, não vai dar pra eu sair com você, eu tô trabalhando no sábado. Ou seja, eu presto serviço para uma empresa e essa empresa depende de mim, eu não posso simplesmente deixá-los na mão. É um combinado e isso poderia gerar alguma complicação. Ok, então a estrutura do present continuous é usado para falar de arrangements, de coisas que já foram combinadas, seja com uma pessoa ou com uma empresa, uma instituição. A gente pode falar de um exemplo de uma viagem. Se você já comprou a sua passagem, você já tem um compromisso com aquela companhia. Então, seria uma dor de cabeça cancelar e você usaria o ing para falar que você está saindo no dia 23 de dezembro, por exemplo, para passar férias em Cancún. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. I am leaving on the 23rd of December. Também usando o ing. Tudo isso pode gerar uma outra pergunta. Qual a diferença entre o present continuous e o going to para falar de future? O going to fala de planos, de intenções. E alguns livros de gramática falam que quando você tem um combinado, obviamente isso também faz parte do seu plano, também é uma intenção. Então você poderia, ao invés de usar o present continuous, usar o going to. Mas toma cuidado, porque o ing, o present continuous, ele é usado para enfatizar que é algo combinado, para enfatizar que é algo que já está em processo. E o going to só mostra que é um plano. Ou seja, toda vez que você tem o present continuous, você pode substituí-lo pelo going to. Mas nem sempre que você tem o going to, você vai poder substituir pelo ing, porque nem sempre aquele plano vai ser realmente algo já combinado. Então agora eu tenho uma pergunta para você. Qual dessas duas frases você usaria coloquialmente e informalmente para falar que você vai viajar para Cancún? Esse primeiro exemplo, eu vou viajar para Cancún no dia 23, ou o segundo exemplo, eu viajarei para Cancún no dia 23. Geralmente em português a gente acaba usando o primeiro exemplo, eu vou fazer alguma coisa. Então a gente não tem tanto contato com as estruturas de futuro, a gente não pensa tanto nisso. Já em inglês você tem que se ater aos usos e saber qual estrutura utilizar. Para que tudo isso fique bem claro, sempre aqui embaixo nós temos o link com exercícios de prática, então faça todos eles e se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. See you next video, watch a movie, sing a song, be happy, and bye!